colocado seta indicando os locais. Ah. Não lembra disso? Não, se ele falou, foi ele que foi lá. Sim, ele falou isso. Tá. Depois foi o Janderson, seu funcionário, que é o senhor. Sim. Na reforma, o senhor sabe que teve uma reforma dentro da boate. Sei quase nada. Não, nem me lembrava de reforma. Não, tudo bem. É possível que nessa reforma tenha mudado de local os extintores, né? Só imaginando, né? Sim. Tá. O senhor sabe quanto... Já perguntei. É de ano em ano. A recomendação do rótulo dos extintores recomenda a verificação, no mínimo, mensal do aparelho. Sim. É sim. verdade isso? Sim. Tem que verificar, não quer dizer que troque, mas tem que verificar para ver se não descarregou. Sim. É isso? É. Tá. Uma moça que trabalhou na boate, que é a segurança dos banheiros femininos, ela diz que viu 3 extintores, um na entrada. Se o senhor não lembra. Um na entrada. Não lembro. Outro no banheiro e outro na copa. E no resto. O senhor declarou na polícia que os extintores estavam espalhados, 3 debaixo do balcão da cozinha. Foi o senhor que achou ou alguém disse, ó, aqui tem 3 extintores? Ah, também não lembro. Mas, pois é. Não lembro. Não lembra? Não lembro. É uma pena. É muito tempo, né? Passou muito tempo. Normal. Aqui tem um rapaz, ele até já foi ouvido aqui, o Lucas. O extintor era retirado da parede e ficava na sala do DJ, não sabendo por quê. Nem o senhor sabe. Não, muito menos eu. No pub, agora eu sei que é pub. Pub. No pub tinha lugar para extintor, mas não havia extintor. Era só a seta. Depois, um promotor diz o seguinte, um extintor no palco, que é esse que não funcionou. Um na copa. E no pub, só tinha a placa de extintor sem o extintor. O senhor não ouviu falar, não? Na imprensa, o senhor nunca leu? Eu li alguma coisa, mas passou muito tempo, né? Não Passou fixou. muito tempo e É normal, era muita informação, né? não criticável. Eu sei, mas eu tenho que lamber o dedo. As últimas perguntinhas. Que nem quando quem conta dinheiro tem um negócio ali na capacitação. Nós temos que lamber o dedo. Seu Anderson, seu Jean. Tia As Anderson. últimas perguntas. O senhor soube, e isso saiu na imprensa, inclusive na televisão, que no domingo, pela manhã, um segurança que usou o extintor que não funcionou, deu uma entrevista para uma televisão, que eu não vou dizer o canal. Mais tarde, ainda pela manhã, um policial reconheceu ele lá na frente da boate e pediu, tu é segurança? Sim, sou segurança. Entra comigo aqui para nós achar os extintores. Ele disse que foram procurar os extintores. E que encontraram 4 extintores, onde 3 deles estavam limpinhos, sem fuligem. Depois de todo esse incêndio aí, seria possível? Olha, É difícil, né?
Não sei. Não sei o que dizer. 3 deles estavam limpinhos. E ele diz mais, que na noite do incêndio, esses 3 extintores encontrados, aliás, 4, diz que um em cada canto, como se fosse lá. Foram encontrados 4 extintores. E que na noite do incêndio, esses extintores não estavam nesse lugar. Tanto é que estavam limpinhos. E que alguém plantou, ele diz plantou entre aspas, uma coisa que é colocada ali a jato. Sim. Tá? O senhor soube disso? Não. Porque saiu na imprensa. Não me recordo. Uhum. O senhor frequentava a Boate Kiss? Não, nunca fui. Não? Nunca fui. Balare? Não me lembro, se fui uma vez. Absinto? Não, uma vez eu acho, mas faz muitos anos. Na Absinto? Faz muitos anos. Os senhores abasteciam outras boates com extintores? Não me lembro, acho que... Porque Assim que Não lembro. Talvez algum bar, alguma coisa, mas... Não lembro nem o que tinha na época, não me lembro das boates da época. O seu Carlos, que é o seu gerente, disse que tem mais de 10 mil clientes. Então, por isso que eu pergunto. Pois é, bastante. É grande. Né? Por isso até que a gente esquece de muitas coisas, muito cliente. Uma curiosidade, eu não consegui entender uma coisa. O meu colega, doutor Jada, falou muito em rótulo, em números dos aparelhos. Tubos, tá? Eu lhe pergunto, o extintor é diferente do botijão de gás. Botijão, o senhor chega lá, deixa o seu e leva outro. No caso dos extintores, também pode ser assim? A base de troca, tem quem faça, mas a empresa não. A empresa ela faz a recarga, o controle, e a numeração dele ali sai como recarga. A não ser que o cliente não queira mais aquele extintor, queira comprar outro. Mas que nem bujão, não. Seria a recarga do extintor. Recarregável. Recarregável. Mas o extintor também, o senhor pode recarregar ou pode fornecer um outro. Sim, um novo. Isso? Estou certo? Me corrija. Se tu quiser trocar, sim, mas a ideia é fazer a recarga. Ninguém vai querer pagar mais por um... Essa é a ideia. A ideia é fazer a recarga. Mas há exceções. Eu não me lembro assim por último. Né? A controvérsia, como dizia o artista. A controvérsia. O senhor sabia que o extintor... uma pergunta importante. Muita gente diz aqui neste processo que um aparelho que ficava com os DJs, aquele sonorizador ali, que enquanto uma banda sai e entra outra, toca música eletrônica. Que esse rapaz, esse DJ, usava um extintor para fazer um efeito na música. Não sei que efeito era esse, se era tipo um berro de touro, alguma coisa, mas que usava. Então, eu lhe pergunto, é possível que esse que não funcionou tenha sido o do DJs? Não, eu até nem sabia disso, não. Desconheço. Nem saberia dizer se faz ou não faz, eu não sei. Que som é esse? Um som berrante assim, não. Eu passo a palavra. Obrigado, doutor. Eu vou passar para o meu colega, doutor Nádio Stein. Então, eu vou pedir só, de verdade... Não é isso. Mas encare como se fosse... Mas não. Só vou dizer, vamos tentar de alguma maneira se aparelhar para que eu não tenha que fazer o mesmo pedido para outras testemunhas, tá? Eu tenho muito respeito pelo doutor, mas isso
da máscara e tal. Da hora... Efetivamente ele não escuta, É, não consegue fazer a leitura labial. Não, eu sei, mas é que são 6 advogados, nós estamos com a casa cheia aqui, é questão de imposição legal. Vislumbrem um modo de equacionar isso. É esse meu pedido só. Obrigado. 2 perguntas rápidas. Esses extintores constam nos autos que estavam rompidos, enfim, possivelmente porque os jovens brincavam com o extintor durante a noite ou por outro motivo que tu trouxesse. Teria alguma recomendação que os extintores ficassem protegidos dentro de uma caixa, dentro de um vidro? Microfone só, microfone. O senhor está afirmando isso? Eu fiz uma pergunta se teria uma recomendação. Não. O senhor está afirmando que foi brincadeira com o extintor? Eu digo que tem a prova nos autos. O senhor está afirmando para ele que isso aconteceu ou o senhor está dizendo alguém dos autos disse? Alguém dos autos disse. Quem disse, doutor, e onde está no processo? Pra gente... doutor, é difícil, senão... né? Porque daí é o seguinte, é um processo de 100 volumes. É que seria eu acho. Pois mas isso daí a gente vai entrar numa seara que todo mundo vai ter que apontar todas as provas do processo e me parece que não tem ninguém feito isso, doutor. Vamos tentar, doutor, reformular, colocar a pergunta de outra maneira, vamos ver se ela fica mais... Então, pergunta simples. Existe uma recomendação para que o extintor fique protegido dentro de uma caixa de vidro, alguma situação que não possa ter um manuseio rápido? Não, que eu saiba, não. Ele tem que ficar ali à vista e de fácil acesso. Tá. Existem extintores que ficam dentro de uma caixa de vidro, que tu tem que romper um vidro para poder acionar, para poder ter o acesso ao extintor? Existe ainda. Existe. Quebre o vidro. E esse sistema é para quê? Para a segurança do extintor? Para que serve esse sistema? Não, é opção. Opção do cliente. Perfeito. Vou te mostrar um vídeo. No início do teu depoimento, o Ministério Público te mostrou até um vídeo que tu não tinha visto ainda, pegando fogo no teto da boate. Uhum. Aquele fogo, nós não temos condições de dizer se é o início do fogo ou se já está o fogo mais alastrado. O vídeo que eu te mostro, tu está vendo, num primeiro momento, a espuma ainda intacta. Embora já tenha o fogo ali, ela não tem nenhum buraco. Perfeito? Tu saberia me dizer, pode dar um play aí, se nessa situação o extintor utilizado, a gente conseguiria apagar esse fogo com o extintor? Acredito que sim. Satisfeito, doutor. Jansen, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tenho só uma pergunta para ti. Tu sabe me dizer se na época a empresa que tu trabalha oferecia ou se agora oferece algum curso, algum curso para casas noturnas de prevenção a incêndio ou como proceder quando... A empresa? Isso. Se vocês davam alguma dica ou tinha algum curso? A dica a gente dá para todos, né? Todos os clientes. Mas curso não tinha? Não, curso é particular, né? Cada um... Tá, mas a empresa não tinha? Não, a empresa não precisa. Tá, obrigado. Deixa só eu colocar 3... Hã? Não, na verdade, a gente não estabeleceu isso. Eu deixo a que seriam dos jurados por último, mas o que é? Não é muita coisa, né? Não, são duas a respeito das colocações do Dr. Prestes. É por colocações dele que eu teria que fazer as reperguntas. Faça. Certo. A respeito dessa colocação do que eu aqui, tudo bem. Dessa colocação que o colega fez ali para o senhor sobre um possível extintor que fizesse um barulho. Sabe que ele falou ali como se fosse um berro de... O senhor referiu que não. Haveria algum tipo de extintor utilizado para fins... como é que eu vou lhe explicar lúdicos. isso? Para fins... Lúdicos, exibicionais. De divertimento, que algum DJ, por exemplo... eu vou até lhe dar uma referência, se o senhor já viu alguma vez na televisão, aquele vapor forte que sai de um determinado... em alguns programas de auditório e tal, que é gerado por uma descarga de gás.
O senhor saberia se aquilo é um extintor que espelha aquele gás? O pouco que eu conheço, que eu saiba, não. Não é. Não seria um extintor de CO2 sem o pó? CO2. Sim. Provocaria algum efeito, assim como o doutor está dizendo, lúdico? Não sei. Não sei. Caso contrário, tá? Se fosse por brincadeira, como o doutor sugeriu ali, por brincadeira, alguém brincando acionasse um extintor dentro da boate Kiss, seria fácil tirar o pó dali de dentro? Não. Acho que não. Existe um processo de limpeza? Simples de limpeza de uma carga de extintor detonado num ambiente como o da boate Kiss? Não, acredito que não. Ficaria bastante marcado, assim, o que eu quero dizer se isso seria perceptível pelo dono, por exemplo, pelas pessoas da boate. O pó? É? Sim, dá para ver que foi usado. A pergunta é a seguinte: poderia alguém, até um frequentador, alguém na noite, acionar um extintor com carga e pressurização e no outro dia as pessoas chegassem na boate e não percebessem que ele foi acionado? Foi limpo, né? Não, sem limpar. Que não perceberam. Não. O senhor está me entendendo? Entendi. Não perceberam porque chegaram na boate, entraram e não notaram que estava o tipo... que estava o pó espalhado. Teria como não ter o pó espalhado, por exemplo? Não teria, né? Não. Tá. Essa era a primeira questão, doutor? Nossa, primeira questão com 10 perguntas, mas tudo bem. Vamos lá, a segunda, então. É que o senhor falou que eram 2 perguntas, eu fiquei otimista, errei. Siga. Desculpe, eram 2 questões. Uhum. 2 perguntas do colega. Fazer só uma pergunta, porque o doutor voltou a uma questão do Ministério Público, que não sei se o senhor conhece a resolução técnica CBM, que é do Conselho, que é do Comando de Bombeiros, né, número 14, a seção 5.2.5, que diz: os extintores portáteis devem ser instalados em suportes ou abrigos. O senhor sabe se haveria alguma determinação de abrigos em alguma outra resolução, se essa aqui estaria superada? Não sei. Tá bom, muito obrigado. Eram essas 2, doutor. Só pergunto se a bancada do Dr. Jean quer algum complemento ou se fica tranquilo. Tá, eu vou ter que fazer uma indagação, na verdade, só para esclarecerem, que é a seguinte: em algum momento foi falado sobre extintores guardados na cabine do DJ. Alguma testemunha falou isso, só para referir, de extintores guardados. Qualquer um pode me ajudar, na verdade, porque numa das perguntas do doutor foi falado disso. Doutor, eu acho que a próxima pessoa que vai depor consegue esclarecer essa situação. O senhor se refere ao Érico, né? Tá, porque a próxima vai ser o Pedrinho Bortoluzzi, tá bem? Tá, depois desse. Perguntas que foram feitas. Lembra do vídeo, né? Do fogo, né? Do vídeo da cena real ali do que aconteceu. Sim. Existiria um tipo de extintor apropriado para aquele tipo de fogo ou um extintor com o qual o senhor normalmente trabalha? Pelo que eu vi, aqueles ali é o próprio. Não se exigiria um extintor específico, né? Não. E naquela cena que vimos, quantos extintores seriam suficientes para conter ou apagar aquele fogo inicial, vamos colocar assim? Olha, eu acho que uns 3 para começar ali. A parte técnica ali eu já não... Eu sou leigo, mas tá. Eu acredito que... O senhor pode assinar então, fica liberado. O Pedrinho Bortoluzzi já pode ingressar. Aqui só fazer... tem o doutor Davi, eu sei que quer fazer uma manifestação. Obrigado. Vamos lá.
Alô. Palavra com o Ministério Público. Érico, eu vou ter que mostrar para o senhor, né, já que o senhor assistiu ali a cena do fogo, né, e refere à situação inicial. Nós temos 2 TVs. Aquela TV ali e essa aqui. Então, tu olhas por aquela TV ali, porque senão os jurados não conseguem enxergar, tá? Tá. Então, para os senhores jurados poderem também acompanhar, eles já viram várias vezes, mas é que eu queria te passar essa cena, se precisar a gente passa de novo. Tu trabalhavas lá, tu conhece as pessoas, tu conhecia as pessoas que frequentavam, para que tu possas verificar se tu tem condições de ver? Claro, sem problema. Se tu consegues identificar quem estava ali, se tu consegues identificar se foi essa cena, essa parte da cena que tu viu, se tu começou a ver antes disso, enfim, vamos ligar aí. Foi, vamos embora. Bom, a primeira coisa, tu consegue identificar alguém que estava ali? Sim, o Marcelo. Mais alguém? Quer que eu passe de novo? Se puder passar. Por favor. Foi. Aqui está muito ruim a imagem. Volta um pouquinho, vamos ver. Mais um pouquinho. Ó, nós temos aqui 3 pessoas. Alguma delas tu reconhece? Não, só o Marcelo, os outros eu não reconheço. Não conhece. Nós temos uma pessoa que está aqui, tem uma guitarra aqui, ou guitarra, baixo. Bom, eu não sou a expert em música, vou precisar da ajuda dos universitários aí, porque eu não é minha área. Vamos adiante. Pode parar. Foi essa região aqui que tu viste? Ele foi bem do lado do ar-condicionado que passava, tinha o duto. Era mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo? Era mais centralizado. Mais centralizado. Okay. Centralizado, de frente para o palco, centralizado em direção ao lado direito. Assim. Tá, vamos adiante. Foi, vamos embora! Foi essa cena que tu viste ou tu não viste? Tu já estava vendo a situação antes? Antes já, desde o momento que ele botou a luva ali, a gente viu porque chamava Sim, mas atenção, é que, veja, ele colocar a luva, mas a gente podia ter... O senhor já disse, né? Contou para o juiz que viu ele pulando. Sim. Mas não foi no exato momento que ele colocou a luva e começou a pular que o senhor viu que começou o fogo? Não foi no exato momento que ele apontou para cima, não foi de imediato. Sim. Demorou uns segundos ali para ter início o fogo, né? Mas não foi de imediato. Tem um detalhe também que eu esqueci, quando começou esse fogo, eles tinham um baldezinho com água, e aí o gelo já tinha derretido, e eles pegaram esse balde de água e tentaram jogar para cima também. Isso acho que não foi o Marcelo, acho que foi outro integrante da banda. E daí, depois disso, o Marcelo tentou o extintor que estava no canto. Tu referiste aqui para o juiz que essa banda já tinha lido outras vezes. Sim. Tu sabia se tinha algum coordenador ou alguém que era o dono da banda? Não, bem sincero, assim, eu só conheci o Marcelo porque ele era o cantor. O resto eu não conhecia, não sabia nem o nome dos outros integrantes, nada. E essa luva, e até inclusive
Doutora Tatiana, onde é que está a luva que a senhora... Está no processo, doutor, mas eu não alcanço. Não, é que aqui tem... Não, eu alcanço, não tem problema. Não, é que tem tantos materiais aqui que eu não... Doutora, já que a senhora... Eu não sei onde é que está a luva que a senhora usou antes. Eu até, assim, eu quero fazer uma correção, se a senhora me permitir, e se o doutor Orlando me permitir. Esta luva, depois que eu mostrei para a senhora, o Luciano veio falar comigo e disse, não foi esta luva. Mas eu quero perguntar para ele, por isso que eu estou... Não, mas só para lhe dizer, eu comprei a luva que foi a do dia do fato. Literalmente a luva que foi usada. Mas eu quero perguntar para ele se ele tem condições de saber se foi uma luva assim. Se ele consegue identificar. O senhor pode manusear, tentar colocar na sua mão para ver se... Não, mas não foi essa. Eu acho que não foi essa luva. Não é uma luva assim. Eu acho que não. Não, porque eu lembro que ela pegava os dedos, onde ficou... não é essa luva. O meu conhecimento não é essa luva. O que ela tem de diferente? Ela estende um pouquinho mais para frente. Ela estende... A senhora me permite, doutora, por questão de ordem, doutora? Até para ficar leal ao processo, doutora, a senhora permite que eu traga a luva que realmente o Marcelo usou, por questão de ordem, até para ser bem leal ao processo, doutora. Doutor, a gente... Eu sei que está fora do prazo, eu sei que, mas é que é uma situação que realmente foi o Luciano me chamou e disse, não foi, eu não sei, é que eu quero ser leal ao processo, eu não tenho porquê. Só deixa eu entender. A luva, a mesma luva ou uma luva da mesma espécie? Não, doutora, a luva exatamente usada, não a luva do fato, porque sequer foi encontrada, mas a luva que foi comprada e colocada na mão do Marcelo, para ser leal ao processo. Embora eu tenha apostado uma outra luva... Certo. Do que eu depreendi da inquirição que fiz com relação a Érico, ele não aludiu exatamente ter condições de dizer que tipo de luva era, né? Com precisão, eu, inclusive, salvo o erro da minha parte, perguntei se era uma luva que cobria todos os dedos ou não, sim, ou se era uma luva ao modo daquelas luvas que se usa para puxar ferro, né, que fica os dedos de fora, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para a oitiva dele, eu acho completamente desnecessário que se traga essa luva. Agora, vamos deixar em stand-by isso e só vou autorizar realmente, sim, se todo mundo concordar, porque pode ter implicação para outros acusados. Vamos com deixar certeza. A promotora prosseguir. Desculpa, doutora Lúcia. Fica tranquilo. Muito obrigada. O senhor referiu até no depoimento que esse artefato estava como se fosse na ponta do dedo. Sim. Ele também era erguido para cima, esse artefato, ou ele era colocado de forma lateral? Não chegou a reparar nessa situação? Eu posso dizer o que eu acho que era, não posso dizer com certeza. Eu acho que ela estendia o dedo. Sim. Ela estendia o comprimento do dedo. É isso que eu acho. O senhor falou que o acusado Marcelo levantava, sim, o braço e pulava. O senhor recorda qual braço? Direito. E... Direito, esquerdo, não lembro. O braço? Eu acho que é o direito. Acha que era o direito. O senhor, quando foi ouvido, na época, que agora já se passou muito tempo, e hoje o juiz fez um questionamento, o senhor disse que não tinham fogos no chão, mas na época lá, e aqui, inclusive, na Justiça, o senhor chegou a referir esses fogos de chão. O senhor não lembra dessa situação? Não lembro de ter e não lembro de referir também, doutora. Não lembra? Não. E nós temos uma situação que eu entendo extremamente importante que tu colocaste no teu depoimento anterior, que era a questão dos extintores de incêndio na boate. Sim. Como é que era o tratamento, ou como é que eram as questões envolvendo extintor de incêndio nessa boate? A única coisa que eu posso falar que realmente aconteceu, que eu me envolvi, vamos dizer assim, diretamente com os extintores, foi... Eu acredito que uns 2, 3 meses antes, o Kiko pediu para mim juntar os extintores porque eles iam ser trocados.
Certo? E foram 6 ou 7 extintores que eu tirei da boate e deixei tudo amontoado na entrada ali. E isso foi numa tarde que eu fui lá. Quando eu voltei, já não estavam mais ali. E Não quando sei se- quando tu foste procurar, eles estavam nos seus respectivos locais, onde tinham os suportes, com as setinhas indicando? Eu não Ou fui- tu teve que procurar? Eu não fui procurar, mas eu acredito que eles não foram recolocados nos lugares em que eu tirei. Não foram devidamente... Não, eu vi extintores na boate, mas não como antes, quando eu tirei os extintores. E na noite desse fato, tu fez uma colocação no teu depoimento em juízo. Uhum. Os extintores estavam onde tinham que estar? O que estava do lado do palco, foi como eu disse, eu gritei dizendo que tinha um extintor ali. Certo. O que estava na cabine do DJ, que eu sempre tinha visto um extintor ali, também não sei se realmente estava ali. O que eu vi foi aquele que estava ali do lado. Agora, se foi realmente postos todos no lugar, eu não sei dizer. Havia um controle quando se abria a boate, vocês chegavam antes de abrir, certo? Sim. Havia uma determinação, tu eras um funcionário da boate e todos os funcionários chegavam antes, certo, de abrir. Uhum. Alguém controlava para verificar se os extintores estavam Não. funcionando ou estavam todos... Faziam um checklist dos Nunca extintores? foi dada uma ordem para fazer isso. Mas alguém fazia isso? Se fazia, eu não tinha conhecimento, só se for de seguranças, do pessoal do bar, não. O senhor, quando disse que o Kiko, ele referiu que o Mauro, né, que as decisões ele dependia do Mauro, né? Uhum. Ele falou alguma decisão específica que ele defendia do Não, Mauro? e eu nem me lembro que situação foi, mas não foi dos extintores. Foi uma situação que ocorreu e foi a única vez que ele me falou que ele teria que conversar com o Mauro para tomar essa decisão. Mas sobre os extintores eu tenho certeza que não foi. Quando o senhor diz que esse colchão, que essa espuma que vocês colocaram, o senhor soube que era depois de espuma de colchão e estava em rolo. Uhum. Quando é que o senhor soube que ia colocar essa espuma? Quando o Kiko mandou botar. Sim, mas quando é que ele ligou para dizer hoje vai ser colocado, hoje eu vou comprar? Como é que foi isso? Não, essa espuma tinha sobrado, não sei como eu disse, inicialmente Não, foram essa postos... nova, desculpe-me, a nova. A senhora pode reformular a pergunta? O senhor disse que tinha uma que tinha sobrado que vocês reutilizaram. Sim. Mas que depois foi comprada uma espuma nova porque Sim. ele não gostou da anterior. O senhor lembra como é que foi comprada? Que se ele simplesmente acordou e disse, vou chegar e comprar, ou se foi... Ou foi encomendado em algum lugar, o senhor sabe como é que foi essa situação? Não sei como que foi a compra da espuma, porque quando eu saí, que ele disse que não tinha ficado bom, se eu não, salvo engano, no outro dia já estava ali a espuma. Então, o senhor sai um dia, ele No diz, outro não dia- gostei. Isso. No dia seguinte, quando o senhor chega, está lá outra espuma. Sim, inclusive estava no mesmo lugar que eu recolhi os extintores e larguei, bem na entrada ali da boate. Estava fechada num rolo com plástico, semelhante a esse. Ela estava enrolada, com uma fita prendendo e o plástico em volta. É verdadeiro que ele queria colocar um spray nessa espuma? Eu lembro que foi uma situação que foi levantada, mas acho que não me lembro. Se eu disser, eu vou estar mentindo. E essa situação que se dizia que não se queria os extintores na parede, que o Kiko não queria porque ficava feio nas fotos? Eu nunca ouvi isso. Não. Não. E que houve brincadeiras com extintores? Isso aí eu também não tenho conhecimento. Não. Inclusive, foi acho que uns 2 meses antes tinha sido trocados os extintores. Uhum. Então, foi nesse meio tempo e eu não vi essa brincadeira. Não viu? Não. O senhor tem, assim, exatamente de que período a que período que o senhor trabalhou lá? De 2010 até o Sim, incidente. mês, não lembra? Foi em fevereiro. Fevereiro. Quando é que assinaram a sua carteira? Não me lembro. Foi tempo depois. Acho que foi. O senhor recebeu 2 anos todos os seus depois. direitos trabalhistas? Sim, foi feito o processo judicial. Mas se eu recebi trabalhista, ainda não. Não. Não, processo trabalhista ainda não. O senhor teve que entrar com uma ação judicial? Sim. E até hoje não recebeu nada? Foi pela associação.
Isso é pela Associação das Vítimas? É, Associação de Hotelaria. Hotelaria, não da Associação das Vítimas. Não, Secotur, eu lembro que é o nome do lugar. Eles são uma associação e nos procuraram para entrar com processo para cobrança. A última vez que eu fui lá, eles falaram que só iria correr o processo depois do júri. O senhor é policial militar em Santa Maria? Eu trabalho na cidade, resido em Santa Maria e trabalho na cidade de Jari. Que é 90 quilômetros de distância. 90 quilômetros. Durante todos esses anos, o senhor ainda morou algum tempo em Santa Maria? Desde o incidente até em 2016, quando eu entrei na brigada. Depois disso, eu fiquei 3 anos em Caxias e agora faz 2 anos que eu retornei a Santa Maria. Do incidente, do fato até 2016, então o senhor ficou lá? Sim. Há colocações no processo que a cidade mudou muito depois do... Com certeza. O senhor, como morador, observou esse entristecer? Ou o que o senhor observou? A Santa Maria era uma cidade universitária, uma cidade de festa. Sinceramente, se saísse, tinha festa de segunda a segunda. E isso tudo acabou por um bom tempo. Não teve mais. O senhor chegou a observar se essa luva foi retirada? Retirada da mão do Marcelo? Sim, foi retirada. Quem é que retirou? Não lembro. Não lembro. E o senhor viu como é que acionaram? Como é que ela ligou? Se alguém foi lá para ligar? Ou como é que foi isso? Também não lembro. Não lembro. Não, eu acho que foi uma pessoa e colocou com um isqueiro ou um fósforo, sei lá, e colocou o fogo para ele e ergueu para cima. Mas eu não sei dizer com certeza. Não sei dizer. O senhor falou aqui que salvou, né? Tirou várias pessoas. Sim. O senhor tem ideia de quantas pessoas o senhor tirou de dentro? De 15 a 20 pessoas, nas condições que a gente estava. E algumas dessas pessoas, quando o senhor tirou, quantas o senhor sabe que, quando o senhor tirou, quando via lá fora, já estavam mortas? Eu não sei dizer, porque a maioria do tempo, como tinha gente que não conseguia entrar lá dentro, e eu e outros rapazes conseguíamos entrar e ficar lá dentro, a gente trazia até a porta, e pessoas ou bombeiros que iam até a porta pegavam essas pessoas e levavam para a ambulância, tiravam dali da porta. O senhor viu a gravação e estava numa festa da banda do Kiko tocando, a Projeto Pantana? Se eu vi a gravação do clipe? Sim, eu estava lá na tarde que foi gravado. E eu vou te mostrar uma fotografia, e depois eu vou passar a palavra para o meu colega, Dr. Davi. Mas eu vou te mostrar uma fotografia que eu queria que tu me esclarecesse para os jurados. Projeto Pantana. Projeto Pantana. Bota no bolso. Não, obrigado. Eu acabei de pegar um café. Eu vou te passar a palavra, depois eu vi enquanto eu pergunto. Depois eu te pergunto sobre isso. Ok. Boa tarde, senhor. Boa tarde, doutor. Eu vou lhe perguntar brevemente, porque minha colega já perguntou bastante coisa, mas eu preciso saber se
Existia isso aqui no teto da boate? Ah. Pode perguntar, doutora. Essa fotografia foi durante a gravação do clipe ou foi depois na festa? Não, foi durante a gravação do clipe. Foi no clipe? Sim, foi a única vez que eu vi esse tipo de fogo lá. Mas não tem muita gente só para um clipe? Na verdade, o que eu me lembro eram pessoas convidadas e o pessoal se amontou ali na frente do palco para fazer essa foto. E tinha algum brigadista de incêndio? Tinha algum... Não. Tinha algum cuidado, alguma coisa? Se tinha, eu não vi. Tá certo. Mas, doutora, posso complementar? Aí, nesse dia que foi levado essas máquinas que produziam essa chama, foi a primeira vez que eu ouvi falar em fogo gelado. Porque ali próximo a esses fogos tinha cortinas. E eu questionei o pessoal sobre as cortinas próximas ao fogo. E aí que me falaram que isso aí era fogo gelado, que podia botar a mão em cima que não queimava. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse tipo de fogo. E tu colocaste a mão em cima? Mas as cortinas estavam próximas e pegava essa chama na cortina e em nenhum momento incendiou. Tá certo. Pode tirar. Tá bom. Eu estava lhe perguntando se... Porque o senhor falou que o teto tinha lã de vidro e... Né, e gesso. Isso aqui tinha? Eu acho que sim. Estava à vista ou estava mais em cima? Bem em cima era lã de vidro. Tá. Isso eu me lembro nitidamente. Isso aqui estava em qual posição, senhor? Se estava, ao que eu me lembro, estava o gesso, o isopor e a lã de vidro. Ah, então antes... Antes do isopor tinha o gesso, isopor e lã de vidro. E a espuma estava onde? A espuma estava no palco. Mas no gesso? Colada no gesso? Na parte do palco, sim, colada no gesso. E então, no duto de ar. Então vinha a espuma, sim, primeiro, depois o gesso, depois o isopor, depois a lã de vidro. Depois a lã de vidro. E o senhor sabe o que queimou? Se foi a espuma, o gesso, o isopor ou a lã de vidro? Não sei, porque ao meu conhecimento até a lã de vidro seria inflamável, mas pelo que eu visitei depois, lá tinha lã de vidro que estava inteira. Então não sei se realmente é inflamável. A única coisa que eu posso dizer é a espuma mesmo. Certo. O senhor falou aqui que nas champanhes passavam as velas, né? Sim. O que o Marcelo tinha na mão era uma vela? Era semelhante. Semelhante, o mesmo formato. Mas como eu disse, eu estava a 5 metros de distância, eu não tenho como precisar. Né? E a chama que ela fazia, o senhor sabe? Era maior do que a que a gente já tinha usado na boate. Melhorou? Vou até pedir para o pessoal do áudio depois dar uma olhada disso. Então a chama era maior que a da vela? Sim, da que a gente usava nas bebidas, sim. Certo. A altura em relação do meu braço para esse palco aqui, para esse teto aqui, era mais ou menos a mesma? Pessoal, ele só puder dar uma olhadinha no áudio, porque realmente tá mesmo, né? Vamos ver. Não, eu acho que era um pouquinho mais alto o teto. Talvez o duto de ar que tinha abaixo do teto fosse dessa altura, mas o teto acho que era mais. Tá. Como que esse duto de ar ele estava recoberto por espuma? Também, em cima do palco, sim. Então a espuma contornava o duto de ar? Sim, era o duto de ar que ele saía da parede e vinha para frente, assim. Ele não ia até o meio do palco, ele saía e vinha até... Sabe se esse duto de ar ele estava funcionando bem? Estava. Tem um depoimento do Marcelo que diz que em cima do palco estava um jato de ar quente, que isso servia para as pessoas passarem calor e consumirem mais bebida. O senhor tem conhecimento disso? Me falaram sobre isso, mas eu nunca recebi uma ordem, eu nem vi nenhum funcionário falar que foi mandar desligar o ar ou esquentar para as pessoas beberem. Mas me falaram isso aí, mas, como eu disse, eu não vi nenhum relato nem de nenhum funcionário e nem meu de que isso aconteceu. Certo. O senhor sabe por que o Kiko colocou essa espuma? Para isolamento acústico. Para isolamento acústico. Como eu disse, ele relatava ter problemas com os vizinhos por causa do som. Então ele queria resolver, até por isso que ele fez uma parede a mais.
Ele botou essa parede de madeira com lã de vidro na lateral a mais, tudo por causa do isolamento acústico. Certo. O senhor sabe por que razão os seguranças tentaram impedir, num primeiro momento, por não saber do incêndio, por que eles tentavam impedir as pessoas de saírem? O que eu conversei com um segurança, eles falaram que acharam que era briga, daí por isso que eles tentaram conter as pessoas. E até por isso que eu acho que teve bastante morte dos seguranças, porque os que estavam ali fora entraram para ajudar achando que era uma briga. Certo. O senhor conheceu a Kátia? Sim. Conheceu? Sim. Conhece, né? Sabe como que ela foi retirada da boate? Não sei. Não sei. Como eu disse, inicialmente a gente não conseguia nem entrar. E depois que eu consegui entrar, eu não conseguia nem reconhecer as pessoas. A única que eu reconheci foi essa minha amiga por causa do sapatinho dela, só por isso. As outras pessoas, não sei dizer ninguém. Se passar por mim na rua, eu não sei quem é. Certo. Doutor Orlando, uma questão importante. Eu vou precisar, em face de algo que a testemunha referiu, rapidamente, mostrar uma fotografia, talvez um vídeo um pouco mais forte, não para ele, porque viveu, né, o episódio, mas certamente para as pessoas não. E aí eu gostaria que o senhor conversasse com os familiares, talvez eles não queiram assistir, os próprios jurados talvez tenham alguma sensibilidade, mas para a testemunha é importante que ela veja. Tá, primeiro só o comando para o pessoal, né, da transmissão, que nós realmente vamos evitar. Eu agradeço o Dr. Davi pela lembrança e está feita a advertência no sentido de que reflitam se vale a pena ou não. Digo isso para a plateia e eventualmente até para os jurados. O Dr. Davi deixou tranquila essa possibilidade. Se quiserem se retirar e daqui a pouco voltem e, em alguma medida, talvez valha a pena, digo, para assistência, que se preservem também, mas realmente fica a critério de cada um. São imagens ou vídeos? Imagens? Imagem e vídeo. Ok. Vocês dão um tempinho para as pessoas que quiserem sair poderem se retirar. Mas já tem os que saíram? Vou só esperar se alguém quiser se retirar ou quiser... Tá, mas me passa. Hã? Já está comunicando. O senhor tem ideia de quanto tempo isso leva? 2 minutos, doutor. Beleza. 2 minutos. Eu vou colocar aqui a foto do ginásio. Se puder dar um zoom nessa foto, ou na outra. Essa. O senhor disse que foi para este lugar aí? Farrezão, sim. Tá. E já explico, doutor, como os jurados não são de lá, eles não conhecem esse lugar. Em Santa Maria, certamente conheceriam. Por isso eu estou falando. Quando o senhor chegou lá, havia essa quantidade de pessoas lá já ou ainda não? Não tinha, que não se sabia nem para onde ia ser levado os corpos. Eu vou ser bem sincero com o senhor. Eu lembro de ajudar a carregar os caminhões os corpos nos caminhões e depois eu só lembro de estar lá. Eu não lembro nem como que eu fui para lá, se foi dentro do caminhão do exército, se foi fora, eu não lembro. Simplesmente foi uma parte que eu apaguei. Eu estava lá, ajudei a carregar os caminhões e estava lá para descarregar os caminhões e ajudar a alinhar o pessoal dessa forma. Como o senhor referiu em caminhões, tem como colocar o vídeo do caminhão, por favor? Pode colocar para mim, por favor. O vídeo dos caminhões ou a foto? Caminhões, a foto. Eu acho que é suficiente, não precisamos ir tão longe. Se os jurados quiserem, depois eles podem pedir para ver.
Só esclarecendo que tem também o vídeo, eu vou mostrar só a foto porque é mais leve. Tá, doutor? Mas, se quiserem ver, os jurados são soberanos. Quando o senhor refere caminhões, era isso que o senhor estava se referindo? Sim. Por que estavam sendo, o senhor sabe por que estavam sendo utilizados caminhões para fazer isso? Pela quantidade de corpos. Tá. E porque o senhor sabe assim, porque o evento aconteceu à noite, né, madrugada, e aí já era dia. O senhor sabe Sim. que horário era isso, mais ou menos? Ah, não tenho nem ideia. E foi nesse momento que o senhor participou? Sim, todo momento eu fiquei lá na frente da boate. Desde que aconteceu até me chamarem para ser ouvido. Estavam sendo e eram carregados os caminhões, os corpos, os caminhões eram carregados com os corpos, é isso? Sim, nós entrávamos entre 4 pessoas, cada um pegava um braço e cada um pegava uma perna. E aí nós chegávamos e jogávamos dentro do caminhão. O senhor entrou também? Sim, sim. E então o senhor entrou quando as pessoas estavam... Sim. Tem como mostrar a foto da situação? Tá, Vitor. Para ver se foi essa situação que o senhor está descrevendo para nós. Se é isso que o senhor viu. Eu acho que é suficiente, né? Eu acho que o senhor já entendeu, né? Sim. Já deu para ver se é isso mesmo que o senhor... Foi nesse ambiente que o senhor entrou para fazer Várias isso? vezes. Várias vezes? Sim, para ajudar a tirar o pessoal. Tá. O senhor disse que conseguiu ainda antes desse momento tirar de 15 a 20 pessoas, é isso? Acredito que é mais ou menos isso. Não tem como precisar. A gente não ficava contando, né? A gente só queria ajudar. O senhor, última pergunta. Claro, sempre. O senhor se considera um herói? Não, eu só fiz o que eu achei que devia ter feito. Obrigado. Assistência de acusação. Tudo bom, Érico? Desculpe. Sim. Doutor, se eu fizer alguma pergunta repetida, pode... E se tu respondeu, só responde. Já respondi. Tá. Tu relatou, Érico, que uma vez teria recebido ordens, informação do Elisandro que ele teria que conversar com o Mauro sobre determinado assunto. Uhum. Isso procede? Sim. Posso afirmar, então, que quem davam as ordens na boate seriam os dois? Ordem diretamente para nós, funcionários, era o Kiko. Mas, como eu disse, nessa única vez que o Kiko me falou, teria que tomar uma decisão juntamente com o Mauro. Ordem direto para os funcionários, para mim, não. Tu referiste também que era usado artefatos nas garrafas. Sim. Quem deu a ordem que poderia ser postos esses artefatos? Não me lembro. Eu sei que surgiu essa ideia e foi bem comprada porque o pessoal via aquela champanhe com aquela faísca e queria comprar mais porque era bonito, chamava atenção. Mas isso veio dos responsáveis pela boate? Sim. Não foi um segurança que falou, pode comprar? Não. Óbvio. Tu referiste que realmente barraram a porta alguns segundos, alguns minutos. Sim. Eram seguranças que determinavam se barravam ou não, ou tinha uma ordem? Para barrar? Se desse. Pelo sistema da boate, de ter que pagar a comanda, era que meio que um procedimento, né, para barrar, até mesmo quando dava briga. Eram barradas as pessoas, retiradas no hall de entrada, acertavam a comanda e depois saíam. Era uma ordem dos proprietários, de repente, ou dos gerentes responsáveis? Eu acredito até pelo trabalho dos seguranças, eles imaginaram que fosse uma briga, como eu disse, então eles seguraram, até que eles viram a situação. Mas não era de próprio vontade dos seguranças? Não sei te dizer. Tá. Lembra se tinha cortina, madeira, material inflamável perto do palco? Sim, que tu referiste cortina. Que estava perto do palco? Sim, tinha cortina. Tu referiste também que comentavam após as festas, hoje teve 200, hoje teve 300. Sim. Tu acredita que tinha próximo de 1.000?
Sim. Porque tu já tinha visto público e comentado números. Sim. Tá. Tu te lembra da funcionária Kátia? Lembro. Tu acredita que salvou ela ou não? Como eu disse, eu não sei precisar uma pessoa, somente a Andressa. Fora ela, nenhuma pessoa eu sei precisar. Não saberia informar para a gente se foi o Elisandro que salvou ela? Não, porque como eu disse, a única vez que eu vi o Kiko foi quando ele me falou aquilo da Nath, que eu tentei entrar e eu já não vi mais ele. Perfeito. O Elisandro informa que a esposa dele estava dentro da boate. Tu te lembra se tu chegou... Tu conhecia o rosto dela? Conhecia. Ela está viva? Sim. Foi tu que salvou ela? Eu não sei dizer, doutor. Não sabe dizer? Não sei. Sabe se o Elisandro salvou ela? Não sei dizer também. Sabe, tu referiste um momento que teriam conversas após a tragédia entre vocês, funcionários. Sim. Alguém comentou se a esposa do Elisandro... a Natália se machucou, ela saiu, ficou com tal lesão. Alguém comentou ou nunca comentaram? Não lembro de ter sido comentado sobre a esposa dele, não. A gente sabia que ela tinha sobrevivido. Eu, principalmente, para ajudar nos corpos, né? Sim. Te lembra da festa da banda Seu Cuca? Lembro. Se estava vazia, se estava lotada, se estava cheia, se estava mais ou menos? Eu acho que estava cheio. Estava cheio. Sabe se o Elisandro permaneceu em Santa Maria após a tragédia ou não? Não sei, porque eu não tive mais contato com ele. Tranquilo. Se eu disser, são só especulações do que outras pessoas falaram. Como tu estava trabalhando na boate, estava dentro da boate, nessa noite era fácil transitar ou era difícil pelo número de pessoas? Não sei dizer, porque eu ficava dentro do bar, né? Dentro do bar era só eu e mais um funcionário. Fica mais Naquele fácil bar você lá movimentar. embaixo. Sim, então eu circulava porque estava atrás do... Tu servia bebida? Também. Era fluxo grande de pedidos de bebida essa noite? Sim. Obrigado, Excelência. Passar para os colegas. Os demais assistentes? Boa noite, Érico. Boa noite. Eu tenho breves questionamentos. Tu mencionaste que neste dia do acidente teriam mais ou menos mil pessoas, certo? Isso era circulando, ou seja, entre entradas, pessoas que já haviam entrado, já haviam saído, ou eram 1000 pessoas no momento em que aconteceu o incêndio? Não, no momento que aconteceu. No momento em que pessoas lá aconteceu, dentro. na tua concepção, teriam mais ou menos 1000 Sim. pessoas. Tá. Circulando, tá? Entre entradas, circulando, para explicar, é entre entradas e saídas. Pessoas que entram, né, recebem uma comanda, saem e outras pessoas entram no respectivo lugar. Circulando, entre entrada e saída, quantas pessoas tu tomou conhecimento que tinham na casa, na Boate Kiss? Na noite, eu não sei. Na noite em que esteve mais lotada, que comentaram contigo uma noite que tenha sido um sucesso? Eu já ouvi falar em flutuante, né? Entradas e saídas, porque quando quando se percebia que a casa estava muito cheia, ou não sei, a questão de controle era o Ricardo que controlava isso. Quando a gente via que estava muito cheia, era trancada a entrada e daí ficava fila lá fora. Só, por exemplo, saía 2 pessoas, entrava 2 pessoas. Então era trancada a entrada quando tinha muita gente. Eu já ouvi falar em flutuante, entradas e saídas, 1.200 pessoas. Como eu disse, entradas e saídas, não lá dentro. Tá. E essa concepção de cheio, como vocês sabiam? Era no olhômetro? No olhômetro. Como eu disse, até essas 1000 pessoas que eu estou falando, eu posso estar muito errado, pode ser 900. É o que eu acho por uma comparação com outras festas. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Tu mencionaste que encontrou pessoas que trabalhavam na boate dentro do banheiro. Sim. Tu pode afirmar, de certa maneira, como tu afirmaste anteriormente, que tu conhecia a saída. Sim. A única saída que existia. Quando tu se deparou com essas pessoas, né, enfim, soube que essas pessoas teriam sido encontradas no banheiro, tu acredita que elas podem ter sido empurradas pelo fluxo ou pela falta de iluminação? Inclusive, uma dessas funcionárias, eu lembro nitidamente que ela estava de frente para a porta. Porque como tinha muita gente que correu para dentro do banheiro, eu acredito que as pessoas chegavam no banheiro, viam que não tinha saída e tentavam sair. E não conseguiam sair pelo fluxo de pessoas que estavam entrando. Porque estava muito cheia a casa.
Estava muito cheia a casa. Eu não sei dizer números com precisão, como eu disse, mas eu lembro que foi em torno de 100 corpos só dentro do banheiro masculino. Uhum. Sem mais perguntas. Desculpa, Excelência. O colega vai. Boa noite. Boa noite. O senhor referiu que morreram funcionárias. Qual era o nome dessas funcionárias? Não lembro, eram 2 funcionárias. Eu lembro do rosto delas, mas não lembro o nome. Porque fazia, acho que... as 2 tinham entrado há pouco, assim, 1 mês, no máximo 2 meses que elas estavam ali. E o senhor pode me dizer qual que foi a causa da morte delas? Se foi asfixia? Não tem como lhe dizer, né? Aumentaram o palco na reforma que fizeram? O palco eu acho que não. Não foi aumentado a pista. Tá. E o senhor sabe me dizer de que material era feito o piso? O piso da pista era de madeira. De madeira. Madeira. Certo. Era comum as pessoas saírem cedo da boate ou era comum elas ficarem até... Depende da festa, né? Se a festa estava boa, o pessoal ficava até 6 da manhã. Uhum. Não sei se já foi lhe perguntado, mas em que data que foi colocada a espuma? O senhor lembra? Precisar, não sei. Mais ou menos. Não lembro. Muito antes do fato? Eu vou dizer assim, que eu acho que foi uns 3, 4 meses antes do acontecido. Eu não sei direito, não sei. Certo. E o senhor também que no dia do fato a luz foi cortada pelos bombeiros. Você sabe dizer mais ou menos que horas que isso aconteceu? A luz foi desligada pelo Sandro quando ele quebrou o cadeado lá fora. Uhum. E aí ele abriu a caixa e desligou o disjuntor. Não sei, eu acho que no máximo 10 minutos. Porque a chegada dos bombeiros foi muito rápido. Eu acho que 3 minutos os bombeiros já estavam ali, foi muito rápido mesmo. E nesse momento que eles chegaram, eu lembro que uma das primeiras coisas que foi feita foi desligar o disjuntor da boate. Que o Sandro, cidade, que deu a ideia e falou para desligar porque ele lembrou da parte elétrica e tal. Certo. Eu imagino que tenham ocorrido brigas na boate algumas vezes, certo? Sim. E qual que era a recomendação para quando isso acontecesse da chefia? Para tirar as pessoas para fora, não, eu digo tirar as pessoas para o hall de entrada. Ali era visto o que aconteceu, o que não aconteceu, as pessoas pagavam a comanda e iam embora. Não havia um plano de evacuação. O senhor falou que não havia treinamento, mas havia um plano de evacuação? Não, nunca foi comentado, nunca foi nem imaginado que acontecesse uma situação dessa. Uhum. E o senhor viu por onde os músicos saíram no dia? Só tinha uma saída para eles lá, né? Do palco, ou eles pulavam e iam para a pista, onde estava o pessoal, ou eles passavam por dentro de uma área VIP lateral que tinha. E aí eles saíam numa porta que dava entrada para os banheiros, e daquela porta eles vinham para frente e saíam pela porta central, né? O senhor conhecia, o senhor sabia esse caminho? Sim. Certo. E o senhor saiu pela porta da frente? Sim, certo. Pela porta da frente do lado direito. A porta da frente, ela, não me lembro se eram 2 ou 3 tampas que ficavam assim, tinha um pilar e tinha uma portinha lateral também que saía para frente. Uma portinha lateral que saía para frente. Eu saí por essa porta lateral que era reto no corredor que vinha da pista de baixo. A gente passa a palavra para a defesa. Doutora Tatiana. Claro. O microfone não estava. Não estou. Aqui. Excelência, eu recebi, nós, a bancada da defesa, recebemos a proposta do Ministério Público de adequação do rol de testemunhas, sem compreender isso como nenhuma tentativa de limitação ao exercício de defesa. Então, calma. Não, doutora, por gentileza, doutora. Então eu quero concitar todos a algo e eu não quero que o Ministério Público me entenda isso como uma tentativa de cercear a acusação. Ok. Nós atuamos nesse processo há quase 9 anos, desde o primeiro dia. Nós não temos a pretensão alguma de sermos compreendidos pelos familiares que lutam uma luta absolutamente legítima. Mas nós temos a consciência tranquila de que sempre exercemos o nosso mistério com respeito a essa luta. Todos que estão aqui têm
plena consciência da extensão dessa tragédia. Não está em discussão aqui nenhum dos óbitos. Nós estamos diante de vítimas que sofreram feridas profundíssimas. Os jurados têm acesso ao processo, têm acesso às fotos. Então, eu gostaria, e eu faço, doutor Davi, com o máximo respeito que eu tenho por Vossa Excelência e pelo Ministério Público, Vossa Excelência propôs que nós readequássemos o rol de testemunha em nome dos direitos humanos. Eu vou concitar a todos, em nome dos direitos humanos, que nós privemos as vítimas, os pais, de verem os vídeos da tragédia, esses vídeos chocantes, porque eu sofri, na condição de advogado de defesa, ao ver uma mãe sendo carregada agora, precisando de atendimento médico. Então, eu convido todos, em nome do bom andamento dos trabalhos, não me entendam, por favor, como tentativa alguma de cercear a acusação pública, que é legítima e é necessária, doutor Davi. Mas eu acho que nós podemos elevar essa discussão a um tom mais técnico, a um tom mais propositivo. E, por favor, se eu estou sendo impertinente, por favor, me perdoe, mas eu faço isso na condição de advogado, na condição de cidadão, na condição de uma pessoa que ficou um pouco perturbada com algo que eu qualificaria não como apelativo, mas como desumano. Então, é a consideração minha, eu tenho certeza que é a consideração do meu colega aqui da defesa, de Mauro Hoffman. Era só isso que eu precisava consignar. Doutor Bruno, eu me sinto habilitado a tratar dessa questão. Só queria entender, digamos, se o que o senhor pretende, digamos, o que é que quando imagens eventualmente fossem exibidas ou vídeos, nós evacuássemos o plenário ou que não fossem exibidos. Eu acho que há momentos que isso possa ser necessário, não há dúvida. Agora, perguntar para uma vítima se aquilo é um caminhão e mostrar o vídeo de um caminhão sendo carregado de corpos, eu entendo como absolutamente desnecessário, como a defesa já recebeu essa pecha em alguns momentos. Então, vamos fazer assim. Eu acredito que nós podemos fazer uma filtragem para momentos estritamente necessários. Entendi. Eu quero só, digamos, a primeira parte toda que o senhor falou, quero dizer que eu concordo que é importante deixar isso bem demarcado mesmo, não só para esse caso, mas para todos os casos, né? É difícil ser advogado criminal, e ontem fiz referência, mas vamos fazê-la novamente. É importante que as pessoas saibam separar e compreender que os senhores estão trabalhando, nós estamos trabalhando, e em casos muito mais, enfim, em que os personagens envolvidos têm históricos muito mais expressivos, ainda assim, os advogados devem atuar, porque é a profissão deles. Isso não significa legitimação, concordância ou, digamos assim, aceitação daquilo. Então, nesse aspecto, eu concordo com o senhor. Vamos, para sistematizar essa questão, ela já tinha uma sistematização prévia, que, digamos assim, não satisfez em alguma medida o senhor, e a gente pode subir um degrau. Vamos subir. Não satisfez, eu compreendo, não satisfez no sentido positivo, entenda? Favor, deixa eu só concluir. Vamos subir um degrau. De fato, sempre que se quiser exibir alguma imagem ou vídeo cujo anúncio já foi pedido para efeito da filmagem, deve ser feito esse anúncio, para mim, com a justificativa da razão. E decidirei passo a passo. Nem todas as decisões vão ser certas ou erradas, talvez uma seja exibida e a defesa discorde, registrem, talvez outra não seja exibida e quem não vai concordar é o MP. Mas vamos fazer esse requerimento, sem prejuízo, obviamente, de aí sempre e sempre, para os jurados, o Ministério Público indicar e falar, olha, nas folhas tal tem tal coisa, mas as exibições aqui, faz o requerimento e eu decido pontualmente, caso a caso. Fica bem assim? Perfeito. Eu quero deixar só finalmente registrado que isso não é um melindre meu dessa defesa, porque nós conhecemos as fotos e os vídeos do processo. Mas eu entendo, e com toda a vênia, não tenho que me intrometer na acusação pública de maneira alguma. É mais uma tentativa de nós costurarmos algo que nós teremos vários dias pela frente. Agora, com todo respeito, pensando especificamente na vítima que está aqui à frente e nos pais que estão aqui, que se deslocaram para acompanhar isso. Eu tenho certeza que deve ter sido extremamente sofrido a eles acompanhar vídeos quando não estritamente necessários.
Agora, evidentemente, doutor Davi, mais uma vez eu peço vênia, se o Ministério Público entender que é estritamente necessário, cabe ao juiz decidir. É uma tentativa só de propor um melhor andamento aos trabalhos. Claro, e o doutor Davi entenda bem que, pelo menos desses vídeos aqui, eu não julgo, eu acho que o Ministério Público está fazendo o seu papel de maneira muito correta também, e em alguns casos quero crer que para ele não é nada, digamos assim, estimulante ter que passar esse tipo de vídeo, né, na verdade. Então, vamos balizar dessa maneira. Doutor, vamos passar o vídeo tal, porque eu gostaria de fazer uma indagação nessa linha. E aí, olha, e a gente vai caminhando. E eu peço desculpas, doutor, eu estou fazendo uma discussão realmente sem qualquer ataque ao Ministério Público, mas simplesmente na tentativa de nós costurarmos algo melhor. Beleza. A doutora Tatiana... Sim, até nesse eu iria também me manifestar isso, doutor, com a máxima vênia ao Ministério Público e ao doutor Davi, que foi educadamente, ele falou antecipado, né? Mas até me perdi, porque a gente vê essas imagens aí, cada vez que vê é pior. Eu digo tanto aos familiares dos réus, quanto às vítimas, e eu relato, e quanto aos réus. E eu estou falando em nome do Marcelo, doutor Davi, com o maior respeito, eu sei que ele está no papel de réu. O Marcelo não viu ainda todas as imagens, e eu acho que isso tem que ser respeitado também. E agora eu me lembrei da pergunta. Os jurados têm todo o processo ali no computador? Não daria, então, para nós, o Ministério Público, nós anunciarmos as folhas e eles procurarem? Doutor, o senhor me permite fazer uma ponderação pequena, só pela palavra que o doutor Bruno, eu sei, também o respeito muito, um grande profissional, mas só pelo uso da palavra apelativo. Porque foi pela primeira vez, eu disse assim, os jurados, se não quiserem, se retirem. As famílias que não quiserem ver, se retirem, e vamos esperar para que eles façam isso, porque eu quero que a testemunha veja. Eu tenho muito claro que isso foi feito. Então, isso não pode ser adjetivado, doutor. Me desculpe como apelativo, doutor. Receba as minhas desculpas se eu adjetivei mal. Eu quis transmitir realmente um sentimento verdadeiro e puro, e não iniciar qualquer debate ou qualquer combate. Eu peço as minhas desculpas se a palavra foi mal posta. Perfeito, doutor. É possível seguirmos. Doutora Tatiana. Muito bem. Doutora Tatiana, são muitas as suas perguntas ou não? São, doutor. Querem jantar? Ou seguimos? Vamos seguir. Então, vamos seguir. Mas são muitas mais objetivas, doutor, como eu tenho feito. Vamos lá. Então, tá. Boa noite, Érico. Eu sou advogada do Marcelo. Tá? Érico, eu vou te mostrar, antes, só para eu... Só entrega ali para mim, por favor. Entrega para os jurados, por favor. Doutor, é a mesma foto que eu mostrei ontem. Só um pouquinho, doutor Prestes. Pode ir um pouquinho mais para lá. Só para... Depois eu volto. Isso aqui está no processo. Só para que os jurados... Isso aí eu já vou deixar com os senhores, tá bom? Eu só vou pedir que, quando tu me mostrares, tu vire para os jurados. Pode ser? Tá, claro. Bom, vamos lá. Aqui é a boate, recorda? Sim. Tá. Me diga onde que tu... Só para localizar os jurados, tá? Isso aqui é uma foto que tem no processo e eu não quis... aqui é o palco. Se vocês quiserem anotar, porque eu vou usar bastante, tá? Aqui é o palco. Aqui é a saída, certo? Conseguiram ver? Aqui, ó, da boate. Aqui, ó. Isto, tá? Eu vou... Aqui o palco, aqui é o bar, aqui é onde ficava o DJ, aqui é onde ficava o DJ, aqui era o pub, tá? Aqui é a saída. Certo? Isso. Tranquilo? Muito obrigada. Então, tá bom. Se eu fizer alguma pergunta que tu já tenha respondido, claro. Tá? Por favor. Aonde que tu estavas aqui, por gentileza? Nesse bar aqui do lado, próximo ao palco. Né? Nesse bar, ao lado, próximo ao palco. Isso.
Tá. Bem na ponta, aonde exatamente nele? Eu ficava mais pro lado do palco, porque o outro colega estava aqui do lado. Certo. Me conta no dia do fato, se tu puderes, assim, mostrando aqui. Como é que foi? Onde é que tu viu? Vou fazer perguntas objetivas antes, tá? Tu estava aqui. Tu ficava andando pela boate? Dificilmente, só quando faltava bebida, alguma coisa, mas geralmente tinha o João que ia lá perguntar se a gente precisava de alguma coisa. Caso faltasse alguma coisa e ele não tivesse, a gente ia buscar. Certo. Quando teve 2 bandas naquele dia? Sim, mas eu não lembrava da primeira. Não lembrava da primeira? Não. O que te chamou a atenção de tu olhar para a gurizada fandangueira naquele momento? O artefato com faísca que ele botou no dedo. Artefato com faísca. Desculpa se eu for incisiva, tá? Claro. Tu estava no bar, daí tu olhou e ele já estava com a faísca? Isto? Tu viu o momento que foi colocado na mão do Marcelo a luva? Não, não. Não viu? Não. Então por isso que tu olhou no bar e viu. Tu viu que era fogo? Eu vi que era faísca, porque eu conhecia as que nós usávamos no... Ela é igual às que nós usávamos na champanhe. O senhor é do Exército, isso? Sou da Brigada. Da Brigada? Sim. Tá. E não era fogo, eram faíscas. Faíscas? Sim. Tá. O palco está aqui, Sim. certo? Mais ou menos aonde o senhor viu essa faísca? Como eu disse, é mais centralizado, puxando um pouco para o lado direito. Um pouco para o lado direito. Isso, estando de frente para o palco. Estando de frente para o palco, seu lado direito. Sim. Ali foi a faísca. O fogo começou aonde? Bem em cima onde ele estava levantando a mão. Bem em cima onde estava levantando a mão. Isso o senhor viu? Sim. Tá. Quando o senhor viu, o que o senhor fez? Continuei olhando para ver o que ia acontecer. Continuou olhando? A senhora está dizendo no momento que começou o fogo? Isso, o que o senhor fez? No momento que eu vi que começou o fogo, eu me virei, aí eu vi que um dos rapazes pegou o baldinho que eles tinham com água e jogou para cima. Vi que não ia adiantar. Aí eu ia pegar um balde dentro do bar e encher de água, porque nós tínhamos uma torneira ali no bar. E aí o Gabriel já estava fazendo isso. Aí eu virei, fui mais para a ponta do bar e realmente eu tinha um extintor ali no canto e eu comecei a gritar para o rapaz que tinha um extintor ali. Tá. Acho que isso aí o senhor já falou, só para não... O senhor já falou isso, eu já relatou, né? Tá. Respondendo, senhora. O senhor viu também o pessoal que tentou apagar, o senhor disse que tentou apagar o fogo ali. Era o pessoal da banda? Sim, eu reparei mais no Marcelo. E os outros da banda? Como eu disse, eu vi que um rapaz pegou esse baldinho que tinha água e jogou para cima. Para tentar apagar o fogo. E nesse meio tempo eu já vi que alcançaram para o Marcelo tentou usar o extintor e tal. Tá. Chamou a atenção que era o Marcelo porque ele pegou o extintor. Isso? Chamou a atenção que era o Marcelo porque era o único da banda que eu conhecia visualmente. Os outros da banda eu não conhecia. O senhor conhecia ele porque ele era o cantor que chama a atenção sempre. Isso. Exatamente. Tá, ótimo. Muito bem. Daí o senhor viu que as pessoas tentaram ali resolver. O senhor disse que não ouviu o Marcelo gritar para... Não ouvi. Não ouviu? Não. Tá. Mas ele poderia ter gritado? Poderia, mas eu não ouvi. Tá. Onde eu estava, eu não ouvi. Isso, era isso que eu queria saber. Se aonde o senhor estava, o senhor conseguiria ouvir se ele tivesse gritado. Gritado ou avisado, né? Da onde o senhor estava? O senhor disse que estavam 5 metros do local aqui, né? Mais ou menos isso. Tá. O senhor viu o Marcelo pulando? Vi. O senhor tem certeza disso? Vi. Pode ser que ele não pulou de tirar o pé do chão, mas que ele fazia o movimento para levantar, sim. Por isso que eu disse, pode ser que ele não pulou encolhendo os pés, mas ele fazia o movimento de como se estivesse dando um impulso para cima. Muito bem. Quando vocês... o senhor entregava champanhe para as pessoas com os fogos? Vocês subiam no palco? As pessoas subiam no palco para comemorar isso? Não me lembro disso ter acontecido. O senhor nunca fez isso? Subir no palco para uma vela? Não. Não? A banda gurizada fandangueira aquela noite, o senhor recorda se o Marcelo cantou Parabéns? Não recordo. Não recordo? Tá bom. Muito bem, vamos lá.
Quando o senhor viu isso, o senhor mencionou assim, quando o juiz lhe perguntou, eu acho que, e me corrija se eu estiver errada, por gentileza, eu acho que eu vi ele falando para pegar os instrumentos, e agora eu lhe perguntei se o senhor ouviu, se poderia o senhor ter ouvido ele falar. O senhor poderia só esclarecer isso para mim, por gentileza? Claro, como eu disse para o doutor ali, eu vi que eles começaram a recolher os instrumentos e conversar entre eles sobre os objetos da banda. Agora, que ele disse para recolher os instrumentos, eu não ouvi. Mas que eles se viraram e falaram entre eles para recolher os instrumentos, começaram a conversar sobre os instrumentos, isso eu vi. Mas isso até então ninguém via da gravidade? Porque daí já tinha tomado aquela expansão o fogo, né? Já estava pingando coisa de cima. Tá. E eles recolheram os instrumentos da banda? Aí eu não sei, porque daí eu me preocupei em procurar um extintor. Muito bem. O senhor achou? Que eu fui na cabine do DJ e não achei. Aí também que eu queria chegar. Muito bem. Daí o senhor chegou, pulou, viu o fogo, daí o senhor chegou a vir na frente do palco ou não? Não. Não. Daí o senhor pulou aqui. No canto de lá. No canto de lá e já veio direto. No meio, onde é a cabine do DJ. Eu aqui. parei. Posso mostrar, doutor? Claro, por favor. Eu parei aqui na frente bem na frente da cabine do DJ. Bem na frente da cabine do DJ. Bem no meio aqui. O DJ foi o que veio falar ontem, né? Isso, o Bolinho. Tá. Tinha alguém com o DJ? Que eu lembro, Tinha algum outro da banda? No momento, não lembro. Acho que não. Quando eu falei com o Bolinha, estava só ele já. Só estava ele? Sim. Tá. Como que o senhor saiu? Por essa porta lateral à direita, como eu disse. Tem as portas aqui que eram mais centralizadas, que eram 2 ou 3 tampas, não lembro. E aí tinha um pilar, e bem no canto direito dessa parede, aqui encostando essa parede, tinha uma porta aqui lateral. Tá, então só para eu entender. O senhor saiu da... Paola, por gentileza. O senhor saiu daqui, do bar. Sim. Quer dizer, desculpa, saiu do bar e se deslocou até a cabine do DJ. A cabine do DJ. Saindo daqui, o senhor fez qual caminho? Eu saí daqui, fui por aqui, onde tem um corredor aqui. Saí Certo. daqui e vim para cá. Aqui tem um corredor que dava acesso reto a essa porta. Foi daí. Tá, obrigada, Paola. Antes de eu continuar, o senhor viu tirarem a luva do Marcelo? Não lembro, porque eu acho que nesse momento eu me virei para tentar ver o balde com água ou alguma coisa assim. Quando eu virei de volta, ele já estava sem a luva e estava aí que eu comecei a avisar do extintor. Certo. Todas as vítimas, já vou até afirmar, todas as vítimas que tiveram aqui relataram que tinha fogos também nos cantos do palco. Sim. Certo? O senhor lembra disso? Eu não lembro, se eu disser eu vou estar mentindo, então eu ótimo, realmente não lembro. É isso que eu quero. Se não lembra, o senhor tem que falar. Claro. Ótimo. Então tá, o senhor saiu dali. Quando o senhor saiu dali, o senhor disse que o senhor foi o último a sair, um dos últimos a sair. O último não, um dos últimos. Quando eu olhei para a pista, que eu pedi o extintor pro Bolinha, ele me falou, sai daqui que essa fumaça é tóxica. Exatamente isso. Eu olhei para trás, vi uma nuvem preta de fumaça e não tinha mais ninguém na pista. E o pessoal da banda? O senhor chegou a ver? Não cheguei a olhar para cima lá. Eu só vi aquela nuvem preta. Se eles estavam no palco, já estavam cobertos pela fumaça. Daí não tinha como... Não sei. Não tinha como enxergar. Não tinha como enxergar. O senhor se abaixou para o senhor conseguir sair? Para mim sair, não. Eu me abaixei para entrar de volta. Tá, depois que o senhor sair. Não, mas o senhor está ainda dentro. Não... Sim. O senhor não viu daí os músicos? Não vi mais. Não viu o Marcelo? Não. Não viu o Luciano? Não viu nenhum da banda? Não. Então tá. Eu só vou perguntar, acho que eu tenho mais algumas coisas, porque me interessa é o pessoal da banda, tá? Só um momentinho. Eu vou lá, porque eu gosto de olhar para ele. Eu vou aqui porque eu gosto de olhar para o senhor. Daí fica mais... permite. Claro.
Posso? Claro. Tá. Eu fiz uma ponderação e o senhor só me... Porque eu fiquei meio confusa, porque o senhor, na verdade, o senhor foi um dos primeiros a sair. O senhor já, não sei se o senhor já respondeu isso. Eu acho que não fui, pelo momento que eu cheguei lá na porta, não. Já tinha bastante gente lá fora Sim, também. Sim, até porque todo mundo que estava na pista já estava na porta. Muito bem. Essas pessoas que estavam na pista, elas poderiam ter ouvido o Marcelo, as pessoas gritar fogo, 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 e ter saído? As pessoas que estavam próximas, que, como eu disse, eu estava a 5 metros, eu não ouvi. Talvez as pessoas que estivessem bem próximas a ele e ele tivesse falado, poderiam ter escutado. Tá. As pessoas do pub, do outro lado ali, da foto que ele mostrei, elas conseguiriam ouvir? Lá do pub, lá do outro lado, não. Não. Quanto tempo depois foi cortada a luz? Acho que depois da chegada dos bombeiros. Uns 4, é que foi 5 tudo minutos. muito rápido, Sim. né? Então a gente... eu estou precisando, eu também não sei dizer é que foi tudo certeza, muito né? rápido, né? Até para o senhor reviver isso é... Muito bem. Não viu. Uma curiosidade até que o senhor falou. O Lucas disse para o senhor, vamos sair que a fumaça é tóxica. Como é que ele sabia disso? Não sei. Não? Não sei, foi o que ele Mas me ainda falou. bem que o senhor saiu, né? Foi o que ele me Sabendo falou, ou não, eu acreditei né? nele e saí junto com ele. O senhor nunca tinha visto... A banda gurizada falando, o doutor Orlando lhe perguntou, o senhor viu eles tocarem já no... Sim. Tá. Quantas vezes? 1, 2, 3? O senhor sabe precisar? Não, foram mais de 3 vezes. Era uma banda que os estudantes gostavam de ouvir? Acredito que sim. Tá. Sim, era uma banda que animava bastante. Eles usavam esse show pirotécnico? Eu não me lembro de ter visto ele nunca usado. A minha concepção é de que é a primeira vez que ele usou dentro da boate. Se ele usou outra vez, eu não estava, mas eu estava em todas as festas, né? Tá. Mas então o senhor não pode afirmar que eles nunca usaram, que aquela foi a primeira vez? Que eu tenha visto, nunca usaram. Tá certo. Tá. O senhor falou, até me chamou a atenção, como é que vocês acendiam aquelas varetinhas que colocavam nas champanhes? Isqueiro. Isqueiro. Quando o senhor falou, que eu acredito que deve ter sido pelo que o senhor achou, e me corrija se eu estiver errado, por gentileza, do artefato que o Marcelo estava na mão. O senhor disse que achou... Como é que o senhor viu como acenderam ou o senhor não viu como acenderam, só viu quando ele estava... Olha, eu vou dizer para a senhora, eu vi alguém... Eu não vou dizer porque eu não vi. Então, eu não vi. Não sei dizer com certeza, então eu não vi. Então, não é que o senhor falou em fósforo, por isso que eu fiquei... Não, eu falei talvez um isqueiro, talvez um fósforo, quando o doutor perguntou se eu vi com o que acenderam. Tá bom. Tá. O senhor sabe dizer por que desligaram o microfone? Por que o Marcelo não avisou no microfone? Nem sabia que tinha sido desligado. Eu vi ele largando no chão. Isso tu viu? Sim. Uhum. O senhor conhecia o Marcelo só ali da banda? Só ali da banda. E é o único da banda que eu reconhecia por ser o cantor. Normalmente é o cantor, né? Sim. Que todo mundo reconhece. Muito obrigada. De nada. E parabéns pela sua valentia. Obrigado. Se tivesse mais pessoas que nem o senhor, com certeza não teria ocorrido isso. Bancada, doutor Jader. Boa noite, Érico. Boa noite. Doutor Bruno, pode fazer só a gentileza? Érico, me diz uma coisa, tu trabalha na Kiss, não lembro se tu falou desde qual data que tu trabalhou lá. Trabalhei lá desde 2010. Desde 2010? Sim. Ainda o proprietário era anterior ao Kiko? Não, era o Kiko e o Alexandre. Kiko e o Alexandre? Sim. Certo. Quando tu entra na boate, foi anterior à reforma? Sim, as reformas que tiveram, por exemplo, a mudança de lugar do palco ali? Sim, foi bem antes. Tá. Tu lembra
a boate como ela era, como tu entrou, e como era em janeiro de 2013. Eu lembro mais ou menos. Certo, mas tu lembra, por exemplo, daquela parte da frente, vamos supor logo depois que tu entra na boate. Quando tu entra na boate em 2010, eram quantas portas ali que davam acesso à boate? Não lembro. Não lembro. Eu lembro que teve uma alteração nas portas, mas não me lembro se foi no sistema de abrir ou se foi no espaço dela, não me lembro. Teve uma alteração, até a esponja que tinha nelas, eu acho que era preta e passou para vermelha, ou era vermelha e passou para preta. Não, eu ainda estou perguntando ali da entrada, porque... Sim, eu estou falando das portas da entrada. Certo. Pode ter acontecido daquela porta do fumódromo ser feita depois? Que dá acesso ao hall da entrada? Desculpe, qual a porta do fumódromo? Aquela que que o pessoal vem para o fumódromo, na verdade. Que é aquela lateral que eu supostamente que eu disse que eu teria saído? Exato. Não lembro. Não lembro? Não lembro. Tá, perfeito. Quero trabalhar com uma questão contigo aqui, Érico, que foi perguntado em relação ao patrimônio da família do Kiko. Tu tem conhecimento de como é que foi a infância do Kiko? Não tenho conhecimento. Tem conhecimento que ele não foi criado junto com o pai dele, veio conhecer o pai dele só depois? Eu vou falar para o senhor que eu sabia que a relação deles era conturbada, mas não tinha vivência. Soube que o Kiko, por exemplo, quando era criança, vendia picolé, sabia disso? O senhor falando, eu me recordo que ele comentou comigo alguma vez. Que ele teve uma infância complicada. Isso o senhor sabia já? Sim. Tá. Por exemplo, tu já foi na casa do Kiko? No apartamento que ele estava morando aquela vez, fui. Era um apartamento simples? Era um apartamento duplex, mas nada muito fora dos padrões. Certo. Tu respondeu para o doutor que tu não sabe de um TAC que existia, mas tu tinha conhecimento que o Ministério Público estava investigando a boate? Não. Uma vez o Kiko pediu para mim, que do lado tinha duas mulheres, era Yara e Mariane, eu lembro. Não me lembro se elas eram cartomante, alguma coisa assim. O Kiko me falou que era para mim ali colher a assinatura delas, referente ao som, para ver se estava incomodando, alguma coisa assim. Chegou a falar que era o Ministério Público que estava investigando? Não, foi a única vez que eu tive acesso a um documento da boate que eu ajudei só indo lá conversando com elas para elas assinarem. Certo. Foi a única vez que eu tive acesso a um documento da boate. Fora isso, eu não tinha acesso. Em relação às vizinhas, tu sabe que ele, inclusive, determinou que construísse claro, né, com a autorização delas, que construísse uma parede para evitar essa questão do ruído na casa da vizinha? Na casa da vizinha, não. Eu sei da parede que foi construída pelo lado de dentro da boate ali, né? Tá, então vamos para essa parede aí. Tu tem conhecimento que ele construiu uma parede, já existia a parede, ele construiu outra, justamente para evitar essa questão do som? Com pedras de areia, Certo, com pedras. Pedras de areia. Sabe se foi uma determinação do engenheiro? Não sei dizer. Não sabe? Em relação ao fundo do palco novo lá, tem conhecimento das várias tentativas que ele fez para construir paredes ali, para evitar a questão do som? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Se foi tentativa, a gente via quando estava sendo construído, né? Em relação às luzes, algum conhecimento de algum investimento a mais que o Kiko tenha feito justamente para que tivessem luzes na boate? Luzes de emergência ou luzes normal? Luz de emergência e luzes normais. Luz de emergência, por exemplo. De emergência, não sei. Aí mas eu via que tinha refletores com baterias. Com baterias? Sim, eu especifico um que tinha em cima do aquário, que esse eu tinha certeza que tinha. E eu acho que na porta de entrada também tinha. Certo. E questão as outras luzes, que eu acabei não respondendo, foi posto bastante luz quando ele mudou o pub, né? Aí tinham sido postas mais luzes. Tá, não, mas ok. A minha pergunta é se tu tinha conhecimento que ele havia, inclusive, colocado a mais, por exemplo, o motor, uma bateria, né, de carro. Sim, para que tivesse mais luzes. Essa era uma luz de emergência. Certo, mas tinha um refletor com bateria que ficava em cima do aquário. Em cima do aquário? Sim. Tá. Em relação ao Kiko, como é que era a imagem que tu tinha dele, assim? Como é que ele era como pessoa? Eu vou pedir para o senhor, só que as pessoas não tenham represálias, porque às vezes a gente fala de uma pessoa e as pessoas, eu entendo a dor das pessoas, elas podem entender errado.
Mas, para mim, como patrão, relação que eu tinha com o Kiko era uma excelente pessoa. Tá? Então, como eu disse, a gente precisava, ele sempre ajudou. Teve uma vez que eu não consegui ir na cidade da minha filha para ver ela, ele me emprestou a caminhonete dele. Então, relação patrão, ele era uma excelente pessoa. Sempre nos ajudou. Certo. Ele era uma pessoa gananciosa, assim, pelo que tu percebia? Não. Kiko nunca falou com nós que vocês têm que fazer tanto de dinheiro, vocês têm que vender, não sei o quê, não sei o quê. Não lembro dele ter falado isso. Certo. Me diz uma coisa, tu já foi em outras boates lá em Santa Maria? Sim, já trabalhei em muita boate mesmo, depois aqui ainda. Perfeito. Tu percebia, antes de 2013, a existência de espumas, por exemplo, no museu, em outras boates? Tu percebia a existência disso? Não que eu percebia a existência, porque até então, para nós era só espuma. Mas a gente sabe de várias boates que tiraram muita espuma dessas, depois do ocorrido. Ok, tu não tinha... Isso não chamava a tua atenção, não. Porque não chamava a atenção de ninguém. Para nós era uma coisa normal. Mas hoje, olhando para trás, tu consegue perceber que outras casas também tinham espumas? Sim, outras casas também tinham. Perfeito. Tu disse que a Natália, a esposa do Kiko, estava aquele dia na boate. Sim. Tu sabe de alguma coisa do Kiko em relação à pessoa dele que tu perceba que ele... Alguma briga, alguma questão que tu acha que ele foi indiferente, ele era indiferente em relação à vida da Natália? Não sei ele dizer. Do relacionamento dos Contra dois, ti, então. Alguma coisa marcante, assim, que ele pensasse, eu sou absolutamente indiferente à vida do Érico. Existia um fato, assim, uma briga, uma cobrança... Em relação, o senhor está excluindo a Natália, está falando só sobre mim e ele. Doutor, só queria que o senhor esclarecesse a expressão indiferença, porque eu acho que eu consigo entender o que o senhor quer... A acusação contra o Kiko é de dolo eventual. Certo. O dolo eventual, ele exige que tenha indiferença, que a pessoa preste anuência àquele ato. Ou seja, então eu estou perguntando para a vítima se ele sabe concretamente de um fato que leve ele a perceber que o Kiko era indiferente à vida dele, enquanto pessoa. Essa é a explicação. Tá, mas a acusação não é relacionado à conduta dele, digamos assim, do ponto de vista de qualquer dia, de qualquer momento. É de uma data circunscrita aqui, entende? É só isso que eu estou dizendo, só para... Mas pode seguir. Eu só... Ok. Obrigado, doutor. Em relação à estrutura da boate ali, Érico, alguma vez tu tomou conhecimento, o Kiko te comentou, da quantidade de gastos que ele estava tendo justamente para evitar esses ruídos, que tivesse esse problema com a vizinhança? Gastos não, mas era bem visto o esforço que ele estava fazendo para parar com esse problema com a vizinhança. Tanto que ele fez esses investimentos de construir mais parede, de colocá-la de vidro entre a parede. Mesmo depois da parede de pedra, ainda teve mais uma parede de madeira que foi posto lá de vidro no meio. Então, era nítido o esforço dele para sanar esse problema. Certo. Mas em gastos nunca foi falado. Ele nunca te falou um valor, por exemplo? Não, eu acho que eu e o Kiko nunca conversamos sobre dinheiro, a não ser salário. Uma das acusações é que o Kiko teria determinado que fechassem as portas da boate. Tu chegou a ver o Kiko naquele momento em que tu sai? Ele estava por ali, no hall de entrada? Tu chegou a ver ele, se ele fez essa determinação? Não sei. Se ele fez a determinação, eu não vi. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a atuação dos bombeiros, Érico. Como é que foi a atuação dos bombeiros? Os bombeiros te ajudaram nessa questão de ingressar dentro da casa? Tanto os bombeiros quanto eu lembro nitidamente de um policial militar, que ele era do POI. Ele me ajudava no acesso a entrar para puxar pessoas. Quando eu estava voltando com as pessoas, ele chamava alguém, vem que o rapaz puxou outro. Certo, mas ele entrava contigo? Não. Algum bombeiro entrou contigo? Entraram no momento em que eu vi essa pessoa respirando ofegante lá no fundo, quase quando foi determinado que não entrava ninguém. Eles entraram atrás de mim, jogando água na minha frente, me emprestaram o refletor deles. Para mim não me queimar, eles foram jogando água e foram entrando junto comigo, mas eu fui na frente deles.
Ok, mas eles não entravam, eles jogavam água, eles abriam ali, Eu mas eles consegui não entravam. entrar, eu consegui entrar até a entrada do camarote ali. E até ali eles foram atrás de mim jogando água, para me ajudar a não me queimar. Tá, isso eu já entendi. Que eles estavam, de alguma forma... Doutor, ele respondeu, né? A pergunta ele respondeu. Eu quero saber se o bombeiro tomava frente. Eu sou o bombeiro, eu estou indo lá, eu vou enfrentar essa questão, e aí te deixava um pouco de lado ou não? Isso quem fazia eram as pessoas? Não. Era todo mundo querendo ajudar. E assim, respondendo mais diretamente, os bombeiros entraram e tentaram apagar o incêndio. Se era isso que o senhor queria ouvir, eles entravam com a mangueira para tentar apagar o incêndio. Eu lembro que eles jogavam água em direção à pista, mas é isso que eu lembro. Certo. Da minha parte era isso. Sem perguntas. Doutor Jean? Sim, excelência. Preferem parar rapidinho para janta? Doutor. Oi, perdão. É rápido? É rápido. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tu recebeu algum valor a mais para colocar as espumas ou não? Não. Tu colocou essas espumas a mando do teu empregador, Sim. o Kiko. Sim. Tu ficou sabendo, a posterior, que o Danilo, líder da banda, mandou o Luciano comprar os artefatos? Não sabia, não tinha contato com a banda, nem antes nem depois. Já tinha visto o Luciano lá alguma vez? Não. Tu chegou a conhecer o Rodrigo Moura Osso? Não sei nem quem que é. Segurança da boate? Talvez de vista eu possa dizer. Assim, na página 3590, excelência, ele fala o seguinte: diz que o extintor ali foi colocado pelo seu colega Roger, falecido no sinistro, em razão de que o grupo Gurizada Fandangueira ia fazer uma apresentação com fogos pirotécnicos. Então parece que a boate já sabia que isso ia acontecer. Quem disse isso? O Rodrigo, segurança da boate. Segurança? Que diz que o extintor estava ali perto justamente para isso. Não, eu só vi que o extintor estava ali perto. Não Mas sei se ali foi posto para isso. Mas estava ali perto. Sim, até porque tinha uma plaquinha indicativa de extintor ali, né? Perfeito. Tu viu alguém atirando água no teto? Como eu disse, eu vi que eles ganharam um baldinho com água. Tá aí naquele baldinho com água, para eles tomarem, tinha gelo. O gelo estava derretido, eles pegaram esse baldinho e jogaram para cima, tentando apagar o fogo inicial, antes do extintor. Essa pessoa pode ser o Luciano? Pode ser qualquer um da banda, eu não reconheço. Eu estou satisfeito. Obrigado. Érico, só um questionamento. Tu viu a foto aquela da banda Pantano que tocou à tarde? Sim. Tu estava presente? Sim. Calma. Uma pergunta. Quando tu viu o show, tu estava próximo do palco? O que eu lembro... Sim, estava no mesmo bar. De alguma forma imaginou que pudesse pegar fogo? Sim, tanto que eu comentei antes, né? Que foi a primeira vez que eu ouvi falar em fogo gelado, porque até então eu não conhecia esse tipo de fogo, e eu fui perguntar e me passaram a situação, porque o fogo que foi usado no clipe da banda do Kiko estava pegando as cortinas, essa lavareda que saía. E aí eu fui questionar por esse cuidado. E aí que eu fiquei sabendo que existia o tal do fogo gelado. Até então eu não sabia que existia. Perfeito. Mais nada, doutor Nuno. Muito obrigado. Defesa, bancada, doutor Mário. Érico, boa noite. Boa noite. Em relação às questões da entrada do Mauro na sociedade, tu te lembra mais ou menos o que data o Mauro entrou na sociedade, que tu tenha... Eu não sei precisar, mas acho que uns 5, 6 meses antes. 2012, portanto, algum período de 2012. Sim. Para você é essa informação. Mais para o final de 2012. Em relação à tua ida nas tardes, tu sempre ia de vez em quando?
Diz que faz um negócio de gelo. Nos né? últimos dias ali, eu estava indo toda tarde, como eu disse. Eu tinha que tirar o gelo da máquina, que foi comprada uma máquina de gelo, e tinha que ensacar aquele gelo e fechar para botar no freezer. E antes disso, lá em 2010, quando começaste, ou 11 ou 12, tu também ia com frequência nas tardes? Não. Numa das suas respostas, falou que foi... Sabia que tinha janelas lá na boate, né? Sim. E que isso te inspirou a quebrar lá depois. Sim. Tu soube por que essas janelas eram fechadas? Não sei. Elas foram fechadas junto com a reforma do pub lá. Mas a motivação, se havia uma negociação com o Ministério Público? Não sei, não sei. Tu disse que não sabia o que era ataque, mas tu sabe se outras obras, além dessa, o fechamento das janelas, foram determinadas ou acordadas com o Ministério Público? Não tenho conhecimento. Essa obra que trocou o palco, principalmente, né, foi considerada uma obra grande, sim? Foi porque mudou toda a estrutura, né? O palco foi para o outro lado, o piso foi levantado. A boate não fechou por causa disso muito tempo. O que fechou realmente foi por causa do pub ali, que ficou um mês fechado, né? Mas isso foi em 2011. Até isso eu queria aproveitar a tua resposta. Tu soube se durante essa reforma, que foi relativamente grande, parte da boate ficou funcionando ali na parte do pub e aí a parte da pista que estava a reforma ficou fechada? Pelo que eu me recordo, quando foi construído o pub na parte de cima, ficou fechado 30 dias. Pelo que eu me recordo. Posso estar enganado algum período. Sim, mas essa é a reforma do pub. Do pub. Quando foi reformada a parte da pista, à esquerda de quem entra? Eu não me lembro, eu acho que não. Não lembra disso? Não lembro. Tu lembra se havia uma placa dizendo que estava em obras por um acordo com o Ministério Público? Não lembro dessa placa. E falaste também que ajudou na realização da obra, né? Em algumas partes, sim. Assim como ajudante da obra mesmo? Sim. E quando foi a troca do piso? Quando foi... Perdão, a troca do palco? Daí foi os parentes do Kiko que fizeram. Eu acompanhei porque eu ia de tarde lá, mas nessa específica eu não ajudei. Não, isso que eu queria saber. Aqui tu disseste que ajudou nas obras, não foi nessa obra da troca do palco? Se eu ajudei, acho que foi antes desse posto piso. Antes desse posto piso, porque eu lembro que no piso eu não trabalhei, nessa elevação de piso. Certo. E o Mauro, alguma tarde, tu chegou a vê-lo por lá? Durante a obra, ou o senhor quer falar Pode ser, durante todo o tempo obra. em que ele era que ele era supostamente proprietário? Isso. Alguma tarde eu acho que eu já vi ele lá. Alguma tarde? Sim. E tu chegaste a ver ele alguma dessas tardes trabalhando em obra, carregando areia, por exemplo? Não. Quando eu via ele estava conversando com o Kiko. Certo. E foram poucas vezes, tu disse, né? Foram poucas vezes. Tá. E vou fazer só a última, e pode ficar otimista, doutor Orlando, que é a última. A promotora lhe perguntou, assistência, a acusação lhe perguntou sobre essa situação das decisões, da situação do Mauro como sócio, e eu preciso saber, repetindo quase a tua resposta para confirmar se é ou não, que dissesse, essa situação do Mauro, que tu tem lembrança, foi uma única vez que o Kiko te disse que ia falar com o Mauro sobre alguma situação e que nem te disse qual era essa situação. Foi uma única Eu não lembro qual era a situação, mas eu lembro que ele me falou isso uma vez. O que tu sabia em relação ao Mauro foi o que o Kiko te disse. Isso. Tá bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Aguardar para assinar e depois o senhor tá dispensado. Eu acho que é um consenso que por hoje caminhamos bem, né? E podemos mais uma, de repente? Não. Vamos nos caminhar para o descanso. Eu só indago se 9 da manhã lhes parece bem amanhã. Amanhã tem a virtude de não ter trânsito, a gente vai conseguir chegar mais cedo. 9 da manhã, então, estaremos aqui, já há 2 testemunhas nominadas e depois, no decorrer dos trabalhos, a gente vê quem mais será apanhado no hotel. Muito obrigado, uma boa noite, jurados. O jantar está aqui, jantem aqui mesmo, eu quero crer, eles orientam isso e depois descansem, procurem descansar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.